Aqui mais um Lancei Essa, falando mais inteligência artificial, mais Gov, e hoje com um convidado super importante, Alexandre Vilain, secretário executivo do Secretaria Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação do DF. E aí, que isso, hein? Não, obrigado demais por estar aqui, muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. O título aí é grande, mas na prática ali, né, a gente está sob a liderança do secretário Leonardo Reisman, né, uma gestão recente na secretaria, a gente está ali há pouco mais de 1 ano e meio, mas o nosso principal objetivo é contribuir com o desenvolvimento do Distrito Federal, né, por meio do desenvolvimento da ciência, do desenvolvimento tecnológico e apoiando os processos de inovação aqui no DF. Massa demais. E também está aqui, Grande Chex, mais uma vez com a gente. Obrigado, Vilain, por ter vindo aí. Eu que agradeço. Sim, para a gente é uma satisfação muito grande, porque a gente sempre tem esse olhar, né, de o que a gente pode contribuir também, né, para o desenvolvimento aqui. A gente fala sempre Brasil, mas muito mais localmente aqui em Brasília, no DF. Então, acredito que temos objetivos comuns, né? Então, o papo hoje vai ser bem legal, né, poder escutar um pouco da tua história, do que está acontecendo até agora e como a gente pode contribuir para dar voz para isso tudo. É isso. O objetivo, então, hoje aqui é a gente falar bastante de inovação, como que o governo está inovando. Eu acho esse assunto super interessante, principalmente falando de DF, né? Porque a gente está aqui na capital e como que a capital do governo pensa em inovação e misturando agora com uma onda imensa, que é a inteligência artificial, que está vindo aí, tomando o mundo, né? Virando o mundo de cabeça para baixo. Então, animadíssimo para esse papo. E queria começar querendo entender como que é o cenário atual do DF, o que tem acontecido de bom no cenário de inovação. Maravilha, então. Vou falar um pouquinho aí sobre o que a gente tem feito, o que a gente tem pensado, né? Onde estávamos, onde estamos e para onde pretendemos ir. Eu posso só te interromper, claro, e pedir para que você faça um pouco antes do que você está fazendo hoje para saber como é que você chegou nessa pauta. Só porque, inclusive, você viu que eu fiquei bem caladinho no nosso pré aqui, né? E eu falo bastante no ao vivo. Então, saber como é que tu chegou nessa pauta, por que né, você está nessa cadeira hoje, né? O que te motiva a fazer isso que você está fazendo hoje, o que você já fez antes para estar aqui. Tá bom, vou falar um pouquinho do meu background. Não vou nem falar trajetória, porque eu sou recente no serviço público, mas já costumo brincar que eu não sou sênior, mas eu também já não sou mais júnior, né? Já são uns 15 anos aí no setor público. Eu vim do mercado, né? Fui empresário, empreendedor em diversos segmentos. Mas entrei no serviço público aí aproximadamente uns 15 anos atrás. Tive uma breve passagem como servidor concursado do Ministério do Meio Ambiente. Na sequência, eu fui para o Ministério das Comunicações, servidor de carreira também, em outro concurso. E ali fiquei até a reforma do impeachment em 2016, pós-impeachment, né, com o vice-presidente Temer, né, assumindo a presidência da República, promoveu uma reforma ministerial que fundiu o Ministério das Comunicações ao Ministério de Ciência e Tecnologia. O Ministério, nesse momento que criou-se o MCTIC, né, o Ministério passou a ser o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Fui redistribuído para aquela pasta e ali atuei até há 1 ano e meio atrás. Estava ali, né? Inclusive no movimento que houve durante o governo Bolsonaro da separação dos ministérios, né? O Ministério das Comunicações foi recriado e por ocasião dessa separação dos ministérios, eu acabei continuando no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque já estava ali como subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração. Né? A essa época, tocava ali o orçamento e a administração da pasta. E já nesse último governo, após a eleição agora do 3º mandato do presidente Lula, continuei na pasta ali com a ministra Luciana Santos. No começo do governo, ali no primeiro trimestre ou quadrimestre, ocupei interinamente ali a posição de secretário executivo da pasta. E assim que o secretário executivo atual, que é o secretário Luiz Fernandes, né, que é um dos grandes responsáveis pela gestão do FNDCT, por exemplo, né, uma das principais missões que ele toca ali com muita maestria, voltei para a cadeira ali de subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, até que no final aí do ano de 2023, quase na virada do ano, com o secretário Leonardo Reisman assumindo a SECT,
me convidou para atuar com ele na cadeira de secretário executivo, e aqui estamos. Então, foi uma evolução natural, né? E essa passagem pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, ainda sou de lá, né? Estou cedido para o GDF, que acabou me gerando a afinidade com a pauta de ciência, tecnologia e inovação. Então, foi essa trajetória que me trouxe até aqui. Então, os ministérios juntaram de comunicação, você pulou para o lado de lá da tecnologia, quando eles separaram de novo, você ficou. Eu fiquei. Legal. Bacana. Pô, massa demais. E agora, como é que a gente tem de principais temáticas aí? Então, lá no governo federal existe uma atuação num espectro muito mais macro, né? Num espectro regulatório, no espectro de grandes políticas nacionais. E aqui no governo local a gente tem a oportunidade, eu falo isso não de uma forma pejorativa, muito pelo contrário, de uma forma muito positiva, de fazer política pública, muitas vezes, também no varejo. Então, a gente faz projetos que atuam, de fato, no dia a dia das pessoas. Desde projetos de popularização da ciência, né, de vocacionar os nossos jovens, as nossas crianças para as carreiras científicas, para as carreiras tecnológicas, né, para pensar desde cedo os processos de inovação, né, tanto do ponto de vista do seu cotidiano, mas também do ponto de vista da sua perspectiva profissional, de futuro, sua visão de futuro, visão de carreira, até projetos para atração de empresas, para desenvolvimento tecnológico das iniciativas de governo, como o Centro de Inovação e Inteligência Artificial, acho que a gente vai falar bastante sobre ele hoje, mas também, por que não, né, pensar em novas maneiras de lidar com contratações e compras públicas, né? Prestigiando os processos de inovação e prestigiando os empreendedores que estão pensando em iniciativas de base tecnológica, em inovação, em suporte científico nas suas atividades empresariais. Pô, massa demais. E o que tem acontecido, assim, de bom? A gente tá querendo saber como que é o cenário do DF hoje. O que o DF está enxergando e para onde está indo? O que o DF está enxergando e para onde está indo do ponto de vista de inovação, tecnologia? Vamos lá. Eu vou tomar a liberdade de falar sobre esses 3 eixos, tá? Vou falar sobre ciência, sobre tecnologia, e eu acho que inovação perspassa todos esses processos, né? Todos esses eixos. Do ponto de vista científico, a gente está tentando promover uma maior aproximação do Distrito Federal com a academia. Então, de fato, por exemplo, a gente tem um projeto de pesquisa rodando com a Universidade de Brasília, que, entre outras entregas, vai nos ajudar a fazer um diagnóstico e uma proposição de um framework regulatório para lidar com o arcabouço normativo de ciência e tecnologia. E isso inclui os instrumentos de contratação. As compras públicas de soluções inovadoras, os convênios de pesquisa, desenvolvimento e inovação, as encomendas tecnológicas e tantos outros instrumentos. Acho que isso é muito importante para começar... Só para tirar do... Como é que fala? Do executivo, porque tá muito técnico o termo, acho ótimo também, mas então o que vocês estão procurando agora é fazer um diagnóstico geral dentro do governo para saber como aplicar ciência e tecnologia e conectar com a academia. Para ajudar, inclusive, a sensibilizar os gestores públicos do ponto de vista de que há segurança jurídica para se contratar inovação em outros modelos que não o modelo licitatório tradicional. Hoje existe um apetite do gestor público a inovar, mas, ao mesmo tempo, existe uma preocupação em preservar ali o seu CPF, o seu nome, porque sempre a gente... eu, durante muitos anos no governo federal, enfrentei, enquanto ordenador de despesa, o medo de, poxa, essa contratação está correta, esse processo aqui, esse produto já é consolidado no mercado, os outros também compram a mesma solução, né? E a visão da compra de inovação é um pouco diferente, né? Eu tenho um desafio aqui a enfrentar, já existe uma ferramenta que enfrenta esse desafio, ou um produto que enfrenta esse desafio, né? É um olhar diferente e que até então não é uma coisa familiar para o gestor público, pode gerar um pouco de resistência. Entendi. Eu vi algumas pessoas falando exatamente desse medo, desse receio. Como que vai se mitigar isso? Qual que é o pensamento para que isso agora se transforme e o servidor público tenha essa segurança de contratar e não vir no CPF dele e que a gente possa ter mais agora? Só para agregar até um pouco... Eu ia até nessa linha de entender qual que é a possível solução ali, de sensibilizar, imagino, né? Mas... Qual que é o diagnóstico hoje, assim, você já teve nessa cadeia, né, de comprar? Eu mesmo já tive na de vender para gestor público e já vi
cara, realmente fala, cara, mas tá tudo aí, o que você precisa mais? Então, já teve auditoria, né, processo contábil, mas existe um receio, um medo. E aí, até antes de falar qual que é a possível solução, qual que é o diagnóstico, assim, o que vocês estão sentindo? Eles estão mais hoje, né, gestores públicos, estão mais com medo, estão com menos medo do que tinha antes? Qual que é o medo? Ele vem da onde? É de sujar o CPF? É dos mecanismos? Explica um pouco para a gente, até para as startups também entenderem de como lidar também com essas pessoas que muitas vezes até querem, e não é por falta de vontade, né? Às vezes porque não está assim, tranquila de fazer a contratação. O gestor público, na minha opinião, ele tem sim apetite a resolver os problemas públicos e a contratar as soluções da forma mais inovadora possível. O que é necessário para viabilizar isso é trazer familiaridade e segurança jurídica para o gestor com relação aos instrumentos que já existem. Inovar em compras públicas foi tratado muito tempo até como uma irregularidade. Né? Não, a gente só pode seguir o princípio da legalidade. Então, o gestor público só pode fazer aquilo que está expresso em lei. Então, parece que a inovação, a princípio, é ilegal. Né? Mas a gente tem que esclarecer e dizer que não é essa situação. E hoje a gente tem vários marcos legais, vários instrumentos normativos que trazem um rol de instrumentos que nos permitem fazer contratações, aquisições ou parcerias que resolvam problemas públicos de forma muito segura para o gestor. Então, a gente tem o marco legal das startups, o marco legal de ciência e tecnologia, tem a nova lei de licitações e contratos que trazem um rol de instrumentos. O que a gente precisa é qualificar os gestores para fazer uso desses instrumentos. Perfeito, perfeito. E do receio, assim, eles têm o medo... Você falou, tem que qualificar. O medo deles é que vai atingir o CPF deles, que eles vão ter que responder por isso, é isso? Perfeito. A responsabilidade do gestor, ela existe e ela deve existir. A gente tem princípios de accountability que tem que ser respeitados. Se o gestor toma uma decisão que gera dano ao patrimônio público, é claro que ele tem que responder por isso. Agora, o que a gente precisa é de uma sensibilização do ponto de vista de que os processos de aprendizado podem incluir processos de tentativa e erro, acerto e etc. Então, o erro não pode ser punido. Para o erro não ser punido, ele tem que fazer parte de um processo normatizado. E, para isso, a gente tem esses novos instrumentos, que inclui, por exemplo, a compra pública de soluções inovadoras, né? A contratação de público de soluções inovadoras, onde existe um compartilhamento do risco, né? Entre o contratante e o contratado, dentro de bases que estão previstas na lei. E isso dá essa segurança para o gestor, de que ele não vai sair da administração pública num eventual insucesso de uma iniciativa, devendo restituir à administração pública aquilo que ela investiu em P&D. O que acarreta essa possibilidade do sucesso ou insucesso, né? É como se o resultado fosse sucesso ou insucesso, né? Não como se o experimento fosse o sucesso. Exatamente. E interessante isso. E como que... você falou de apoiar, né, para que eles tenham mais segurança. Como que é esse apoio, assim? O que potencialmente vai acontecer que vai mudar isso? Do ponto de vista do estudo que está sendo realizado com a Universidade de Brasília, o que a gente espera é que tenha um documento detalhando um framework que o gestor pode seguir de forma segura para realizar essas contratações. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem realizado as nossas contratações, tem iniciado algumas delas, né, para que elas sirvam de modelo, né, para inspirar outros gestores a trilhar esse caminho. Um exemplo desse tipo de modelo foi o primeiro convênio de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, um convênio relacionado ao marco legal de ciência e tecnologia, né? E aqui a gente está falando de uma norma de praticamente uma década de existência, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, que agora, pelo menos no âmbito da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, foi o nosso primeiro. Desconheço se o Distrito Federal já realizou algum, e pouquíssimos estados da federação, a gente tem notícia de que vários ainda não realizaram, né? Que foi um convênio entre a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, né? Uma instituição científica tecnológica, que é o Instituto Hardware BR, que já esteve presente aqui com vocês, batendo um papo, né?
Gontijo e o e a produto deste convênio é a criação do Centro de Inovação em Inteligência Artificial do Distrito Federal, do CIA, que também já foi objeto de discussão de vocês aqui algumas vezes, né? E vai ser até o final do ano, a gente vai falar ser pra até o caramba. final do ano e eu acredito muito que vai se transformar numa iniciativa perene e acho que vocês vão continuar cobrindo e discutindo esse assunto durante muitos anos. Amém, amém. Opa! Maravilha, pô, assim, me parece bem sólido os próximos passos, né? Fico com um pouco de receio, confesso que fico com um pouco de receio de mudança de governo e muda tudo, sabe? Aquela coisa que a gente é acostumado aqui em Brasília já um pouco, mas só de saber que já até o final do ano que vem o objetivo é esse, já me deixa bem mais tranquilo. Eu acho que esse centro é o tipo de iniciativa que ela tem um caráter exclusivamente técnico, né? Não tem um caráter político, apesar dos ganhos políticos potenciais, né, que uma modernização do Estado pode propiciar. Então, acredito que o governo atual, os próximos governadores ganham muito em manter esse tipo de iniciativa. Então, eu tenho muita segurança da perenidade desse projeto. Até porque ele é um projeto que ele pensa no modelo de inovação full mesmo, né? Você tem envolvimento da academia, você tem envolvimento do setor produtivo, você tem envolvimento do governo, você tem envolvimento do terceiro setor, você tem envolvimento de tantos atores. E ele tem uma possibilidade tão grande de tantos desdobramentos positivos, tanto para o desenvolvimento econômico da nossa região, quanto para a sociedade, do ponto de vista de melhoria dos serviços públicos, que eu acredito muito que ele não vai ser descontinuado. Assim, a gente tem que agora fazer golaço e poder contar essa história aí para o pessoal se inspirar e poder fazer mais, né? Então, estou muito animado em ver o governo se posicionando dessa forma para dar mais segurança, para que possam sair mais projetos como esse. Mais massa. E o que tem tido de novo aqui no DF? Certo. Eu vou manter um pouquinho minha fala no nosso Centro Integrado de Inteligência Artificial, porque eu acho que ele exemplifica esse tipo de novidade que a gente tem rodado, né? Você vê, o instrumento jurídico já é um instrumento diferente, né? Não é uma modalidade de contratação ou licitação derivada da lei de licitações e contratos, né? A gente fala de um marco legal exclusivo, né, para essa matéria, que é o Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Então, ali a gente não teve um pregão, a gente teve ali um edital de um convênio PDI. A entidade parceira não é uma empresa que teve um produto especificado e contratado pelo governo em um processo licitatório. É uma instituição científico-tecnológica que apresentou um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa ele é fracionado em 5 partes quase iguais, sendo que 1/5 ali é para infraestrutura, 1/5 é para pesquisadores mesmo, academia, bolsistas, né, mestres, doutores. Tem um volume bem grande de profissionais. Se eu não me engano, o número atual é de 57 profissionais no projeto, né, que é bem legal. E você tem 3/5, né, divididos para aplicação, desenvolvimento de 3 provas de conceito de ferramentas de inteligência artificial que devem solucionar problemas vinculados à saúde, educação e segurança pública, né? Que são políticas públicas estruturantes de qualquer estado. E a partir desse modelo, que já é um modelo diferente, né? Ou seja, a gente não especificou, eu quero comprar um produto X de IA para resolver matrícula escolar, nem um produto X de IA para resolver acionamento das forças de segurança, ou um produto X de IA para reduzir fila dos hospitais. Eu estou elucubrando aqui, né? Não que serão essas as soluções. Mas este grupo, por meio de uma atividade de pesquisa, vai diagnosticar as necessidades, está diagnosticando já as necessidades e vai desenvolver as melhores ferramentas possíveis, considerando esse processo de pesquisa, de tentativa, de erros, de acertos, de amadurecimento científico dos projetos para desenvolver essas provas de conceito. E por que não, depois disso, a gente não pode migrar para, por exemplo, um marco legal das startups e fazer uma contratação pública de soluções inovadoras de startups derivadas destas provas de conceito para a gente, de fato, testar se elas resolvem problemas públicos. A CPSI, a Compra Pública de Solução Inovadora, ela pressupõe um baixo risco ou um risco inexistente. Ou seja, a gente tem uma baixa incerteza de que isso aqui vai resolver um problema público, e eu acredito nisso porque essas soluções vão ser derivadas de projetos de pesquisa, a gente roda uma contratação com uma entidade, uma startup, uma empresa que ajudou ali a participar desse desenvolvimento e testa.
testou, funcionou, aí sim a gente entra em um outro instrumento do marco legal das startups e da nova lei de licitações, que é o contrato de fornecimento, em que eu posso, por inexigibilidade, contratar essa startup para continuar a prestação de serviços, talvez de forma mais ampla e definitiva para toda a comunidade e melhorar, de fato, a qualidade da prestação dos serviços públicos. Ao mesmo tempo em que eu promovo o desenvolvimento científico-tecnológico aqui do Distrito Federal e, por que não, do Brasil, né? E ao mesmo tempo que eu fomento a cultura empreendedora. Né? Porque eu estou criando ali uma startup local ou de fora, ou ambos, né, em colaboração. Eu acho que é um modelo de inovação, eu vou chamar aqui, os programadores vão entender a referência, é inovação full stack. É mais do que inovação aberta, é inovação full stack, porque ela olha todos os possíveis ganhos, né, para a sociedade, desde do cidadão, até passando pelos empresários, pesquisadores, até o governo, né? Eu acho um modelo muito positivo. A gente é muito fã de CPSI aqui, a gente fala pra caramba, né, não, Thiago? Uma coisa que eu sempre fico... Eu sempre gosto de questionar quando tem grandes movimentos assim, de como que... Porque eu acho que é uma arte de como medir o sucesso desses programas como um todo. Assim, eu até queria te ouvir, Vilain, de como é que vocês estão pensando assim, qualquer... igual a gente falava lá na cotidiana, assim, vai ser bom se acontecer o quê? No final do ano, no final de um ciclo, quais são os instrumentos de métrica que vocês hoje têm para poder medir valor mesmo de entrega? Assim? Cara, sua pergunta foi sensacional, porque essa também é uma dificuldade dos gestores, de agregar indicadores para validar os programas, as contratações, as aquisições, ou eventualmente para permitir que as rotas sejam corrigidas. Então, aí está mais uma das vantagens em rodar projetos e programas por meio de convênios de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou por meio de CPSIs, em que você tem uma camada acadêmica, uma camada de pesquisa. Porque cada tipo de problema público, eu acredito muito nisso, vai demandar um tipo diferente de indicador, um tipo personalizado de indicador. Então, quando a gente roda esses projetos com a participação da academia, com suporte científico, metodológico, né, as próprias propostas já vêm para o gestor analisar, indicando qual é o tipo de monitoramento, indicador e que números serão avaliados, quais são os marcos temporais. Então, aqui sua pergunta me ajudou a reforçar ainda mais o meu apoio a essas modalidades modernas, inovadoras de contratação de inovação. Perfeito, perfeito. E daí, por exemplo, com o CI ou com qualquer outro, assim, qual que é o formato que vai falar assim, cara, ultrapassou o que a gente acreditava como, sei lá, coisas desenvolvidas, né, problemas resolvidos. Qual que é o númerozinho ali que vocês vão tá olhando e perseguindo ali no dia a dia com o desenvolvimento desse tipo de programa, assim? Eu repito, eu acho que Pelo que eu entendi, é o que vai vir da UNB lá, né? Entendi. Isso é algo que vai vir... Tá na fase de levantamento. É tipo um MVP agora. Sim, perfeito. Trazendo pro startupeiro aqui. É um MVP que vai trazer essas métricas. E para cada tá na parte de projeto... pesquisa agora. E para cada projeto apoiado ou adquirido por meio de um desses instrumentos de validação, seja CPSI, convênio PDI, o próprio projeto apresenta indicadores que ele julga adequados para aquele desenvolvimento. E o gestor, na hora de selecionar as melhores propostas, se for o caso de seleção, muitas vezes você vai ter uma dispensa, uma inexigibilidade em razão de ter uma atividade exclusiva, sui generis, etc. Mas o gestor tem a opção de olhar, poxa, esse indicador aqui está adequado e vai me dar suporte para a tomada de decisão, inclusive de validar ou não este projeto, essa iniciativa, este produto, de corrigir uma rota, ou até mesmo de descontinuá-lo. Falar, testei, esse produto aqui não resolve um problema público, não resolve um problema para a sociedade. E paz, né? Assim, foi o experimento, testei e vi que não é aqui. Ótimo, agora eu sei que não é aqui, vou para outro lugar. Eu tenho uma... E o legal é gerar o aprendizado para que outros projetos não sigam algumas vezes porque caminhos. A experimentação é isso, né? A gente testar vários caminhos para entender qual não seguir, porque como é que você segue para um caminho incerto? Você tem que experimentar. O ponto que a gente bate muito aqui na tecla experimentar é legal, né? A gente até estava falando sobre o erro, sobre os acertos, eu acho que esse tema é legal de trazer também, que não é só sobre o erro, é como que eu gero aprendizado nesse erro e repasso ele, né? Imagina vocês que têm várias iniciativas ao mesmo tempo e
às vezes uma iniciativa está indo para o mesmo caminho de outra que já começou, já deu errado, já provou que deu. Eles aprenderam, aquela equipe. Mas vocês têm equipe infinita de várias coisas. E aí, as outras? Então, como é que eu gero esse aprendizado? Como é que eu compartilho isso com os demais? Eu me lembrei de um exemplo prático também, que inclusive eu acho que também esclarece em parte aí, ou até totalmente a sua pergunta. No final de 2024, a nossa secretaria, né, a SECT, lançou um edital para um projeto chamado Sala do Futuro. Buscando desenvolvedores... E olha só, falando em inovação de instrumento, foi um projeto em Miroski, tá? Que é um instrumento geralmente utilizado para se fazer eventos. Né? Mas ali buscando uma entidade que pudesse apresentar, em termos de parceria, o desenvolvimento de um projeto para melhorar processos pedagógicos, educacionais e etc. Não só em escola, tá? Quando a gente fala de processo pedagógico, pode ser em um curso ministrado pelo governo, de forma itinerante. Posso usar isso para melhorar a experiência pedagógica dos visitantes do Planetário de Brasília, né? Que é um espaço onde a gente faz educação científica, etc. Mas a proposta vencedora apresentou uma ferramenta de visão computacional, ou seja, câmera, que verifica o que o professor está fazendo em uma turma de aula, verifica as reações dos alunos e ela consegue dar vários insumos do ponto de vista de eficiência pedagógica para aquele professor. Quando você fala... melhorar o professor, quando ensino. você fala em pé, 70% dos alunos presta atenção. Quando você fala sentado, 62%. Naquela turma tal... Isso saiu? Isso existiu? Tá rodando. Que maneiro. E é um teste, né? Só de ter esse experimento já é muito maneiro. Naquela turma tal, tem um indicativo de alerta ali, porque 40 e tantos % dos alunos não prestam atenção. Então, pode ser que naquela turma ali tenha uma incidência de déficit de atenção. Então, até neurodivergências podem ser... não diagnosticadas, mas pré-diagnosticadas para gerar algum tipo de alerta ali. E claro, né, a gente não está falando de vídeo monitoramento, a gente está falando de visão computacional. Então, não está sendo visto imagem, está sendo visto dados. Mas isso serve para insumos de projeto de pesquisa e a gente vê, olha, 72% dos professores aqui, 80%, 100% dos professores achou que o relatório fornecido os ajudou a melhorar no processo pedagógico. Beleza, então aqui eu tenho um indicador que me ajuda a decidir, poxa, isso aqui é interessante, devo orientar a Secretaria de Educação a olhar para essa ferramenta e considerá-la. Ou, por exemplo, deve orientar para os espaços públicos que tratam de cultura, museus, Planetário de Brasília, etc., a talvez fazer uso dessa ferramenta. Que doideira. Ou aos gestores públicos de políticas itinerantes a usarem. Ou ao próprio desenvolvedor dessa ferramenta pegar esse documento aqui de validade da funcionalidade da ferramenta dele e vai vender para o mercado, vai vender para a educação privada, para as universidades. Mas, assim, estou fomentando o desenvolvimento de uma tecnologia por uma entidade local. Total. E assim, vai melhorar os índices de educação. Imagina, Muito você legal. é professor, já dei aula também. Aí da aula, você ter a resposta de como está sendo a sua aula. Empresas que dão formação. O que funcionou? Porque o que não que é necessariamente funcionou? aula, é processos pedagógicos, Sim. né? Processos pedagógicos, Então, você tem um ganho do ponto de vista de neurociências, né? Você tem outras áreas do conhecimento ali atuando. É bem interessante. Pô, boto muita fé, assim, eu conseguiria ficar falando desse assunto porque eu gosto muito de Também. educação. Penso também numa educação mais nichada, com menos alunos, né, mais pessoal. Mas aí vai dar muito pano para manga. O que eu queria falar agora é de uma onda gigantesca que está vindo, que é a IA. IA tá vindo, tá mudando tudo, todo mundo. Assim, no nosso dia a dia já está começando a mudar e é inevitável, né? Assim, quem não fizer vai ficar para trás. Como que o governo está enxergando IA de forma geral para a população e dentro de casa também? Maravilha. Eu acho que esse assunto tá hypado e não é à toa, né? É um assunto que está transformando, já transformou a nossa sociedade, né? A gente tem vários aspectos aí para pensar. Eu acredito que a grande discussão em nível federal hoje seja a questão regulatória. Sempre existe uma preocupação de que a questão regulatória ela seja muito mais vista do ponto de vista da regulação do uso do que da regulação do desenvolvimento, para que isso não interrompa os processos de inovação, o processo de desenvolvimento, para que o nosso país não fique para trás enquanto os outros países estão se desenvolvendo. Né? E a gente tem vários esforços de vários estados do Brasil no sentido de se desenvolverem no âmbito da IA. Cito aqui
os dois que estão mais próximos de nós, o próprio CIA aqui de Brasília, né? E o CEIA de Goiás, né? O nosso muito mais focado em aplicações e o CEIA de uma forma muito robusta, né? Você tem um grande número de pesquisadores, um número absurdo de pesquisadores, né? Então, do ponto de vista da pesquisa acadêmica, científica, lá, eles estão muito avançados. Eu conheci o pessoal lá. A gente tem construído, eu não né? conheço lá, que o massa. Ricardo tem construído uma colaboração muito sólida, né? O Massa. Ricardo Gontijo tem construído uma colaboração muito sólida entre o CIA e o CEIA para que eles possam ter produtos, eles possam spin-offar produtos complementares, né? Porque eu acho que falando mais a linguagem do público de vocês. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem iniciativas bem básicas aqui no DF, como um letramento digital em IA, ensinar a população a usar IA. Então, a gente tem aqui um programa que é o Brasilia, um trocadilho, né? Brasil.ia. Cara, eu tinha pensado nessa URL outro dia. Eu pensei, com certeza alguém Brasilia. A gente tem um programa... Brasil.ia, né? A gente tem um programa Brasilia que eu acredito que seja o maior programa de letramento digital em IA do Brasil hoje. Né? Um programa que conta com estruturas itinerantes. Ele tem 4 carretas, com salas de aula, computadores, professores, etc., que dão cursos em várias áreas do conhecimento e vai desde daquele jovem que quer fazer um curso de IoT com IA e aprende a fazer automação residencial com Alexa, luzes e tal, vai trabalhar com automação, até aquela senhorinha que não consegue lidar com o chatbot do banco, né, do aplicativo do banco, que é uma IA, mas é um programa muito amplo, tem programação de games, tem artes, né, do ponto de vista de desenvolvimento literário, desenvolvimento de artes visuais, desenvolvimento do audiovisual, de um modo geral. Então, tem uma gama, um espectro grande de programas, de conteúdos, e está rodando durante o período de um ano todas as cidades do Distrito Federal, todas as regiões administrativas do DF, todas as 36. Esse é um programa bem interessante. Então, aqui a gente fala de uma camada bem de letramento. Isso para a população, né? Para a população. Ao mesmo tempo, a gente tem esse desenvolvimento de soluções públicas para o DF, que começa no CIA com esses 3 eixos, saúde, educação e segurança, mas que já existe uma forte demanda para a gente expandir isso para todas as áreas de governo. Tá? Então, já deixo o spoiler aqui. O CIA não vai ficar só nessas 3 áreas. Ele vai crescer e vai crescer muito. Possivelmente ainda nesse ano e mais ainda no ano que vem. Então, se você estava preocupado que no final do ano o CIA não existisse mais, eu já te digo, ano que vem ele terá outra envergadura. E eu acredito até que por isso ele vai fazer ainda mais entregas e vai ficar maior ainda nos próximos governos. Ou seja, a gente quer ajudar todas as áreas do Distrito Federal, dada a transversalidade que a área de ciência, tecnologia e inovação tem, a se modernizarem por meio do uso de ferramentas de tecnologia da informação e comunicações, em especial essas que são relacionadas à inteligência artificial. Pô, então, assim, ajudando as secretarias a aplicarem IA não só para a população, mas internamente também. Perfeito, internamente também. Sem querer dar spoiler, né, de outras áreas de governo. Pô, dá spoiler aí pra gente, a gente quer saber dos spoilers. A gente quer os spoilers. Tá bom, a verdade é que eu quero muito dar o spoiler. Mas por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública... A Secretaria de Segurança Pública é bem ativa, tem várias ferramentas de inteligência artificial já rodando. Mobilidade urbana, Detran. O pessoal está pensando em IA e a gente está pensando em como ajudar e acelerar essas iniciativas com colaboração com o Centro Integrado de Inteligência Artificial. E eu acredito muito no potencial de outras áreas de governo. Por que não uma semafórica inteligente junto com o Departamento de Trânsito que usa um algoritmo de IA? Ou por que não um sistema de zeladoria urbana em que vê aonde tem uma árvore para podar, um buraco, enfim, um poste que está aceso de dia ou apagado de noite. Né? Tudo isso pode ser automatizado usando ferramentas de visão computacional, abrir ordens de serviço e responder a essas demandas sociais muito antes até do cidadão perceber que você tem um problema público para enfrentar. Então, eu acredito muito e a gente está buscando, sim, soluções e parcerias com todas as áreas do governo para poder enfrentar de uma forma mais eficiente os desafios públicos. Muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. E até fico assim... Caramba, tem coisa pra caramba. Tem. Então, assim... É desafiador. Como que vocês priorizam? Ou como pensam em priorizar quando tiver essa envergadura maior, né? Eu acredito sempre que as 3 áreas estruturantes sempre devem ser prioridade, que são saúde, educação e segurança pública. Por isso que o CIA está focando nessas 3. Tá.
A partir daí, a gente tem que identificar quais são as demandas sociais, quais são as demandas prioritárias do governador Ibanez Rocha, né? Quais são as demandas prioritárias dos demais secretários de governo junto ao secretário Leonardo Reisman. E aí, a partir daí, a gente endereça uma a uma. Mas, E aí vai massa, categorizando, porque vai direto vai na dor. priorizando. mas sendo bem pragmático, toda essa agenda ela é construída a partir da demanda social. Sim. Então, são os cidadãos que solicitam, né? São as lideranças comunitárias, são as associações empresariais, né? São as associações de moradores. Então, na verdade, essa construção ela é feita de forma ampla e com participação da sociedade. Perfeito. Massa. Perfeito. Assim, uma das coisas que a gente também fica refletindo sobre como fomentar ecossistema, porque a gente acredita não na mudança do indivíduo, né, mas do coletivo. E tendo um bom ecossistema, fica bom para todo mundo. O Rafael Leite veio aqui, ele falou que o CNJ agora está criando uma API que ele vai disponibilizar para todo mundo poder consumir, né? Então, como que funcionava antes? Você quer criar uma empresa de tecnologia, você tem que invadir o sistema do governo, pegar as informações para entregar para os seus clientes, né? E o CNJ tem que te proibir de fazer isso, né? O CNJ não, o sistema de cada tribunal te proibir de fazer isso, gasta milhões e não tem uma porta legal para fazer isso, né? Uma porta que ela é mais barata para todo mundo, consome menos dados. A gente falou pra caramba sobre isso aqui. Então, vejo essa iniciativa do CNJ de abrir a API uma iniciativa pró-ecossistema, né? Porque aí qualquer um pode ir lá e consumir e criar seu próprio sistema. E aí eu fico pensando e perguntando como que a gente pode fazer iniciativas como essa que vão fomentar o ecossistema em cada uma dessas áreas. O Rafael Leite, ele falou que uma das necessidades dele como juiz é que ele precisa muitas vezes pegar informação de outros órgãos, porque o que está nesse papel aqui não significa mais nada, né? Porque a pessoa pode mudar isso aqui na imagem na hora e acabou. Então, isso já acontece hoje. A segurança jurídica do vídeo e da imagem, ela acabou. Então, que eles vão querer saber se você teve um voo atrasado, foi o exemplo que ele trouxe aqui, não porque você apresentou um bilhete, mas porque na hora que você apresentou o bilhete, o próprio sistema pegou o código do bilhete, foi lá, viu se o voo tinha acontecido, se aquele era passageiro, se atrasou mesmo ou não, e aí ele já vai e automatiza boa parte do processo, né? Então, como que a gente pode fazer isso dentro de segurança e justiça, já falando de justiça, saúde e educação? Eu tenho que ter um pouco de cuidado para falar sobre isso, para não entrar na avaliação da gestão de outras áreas de governo, né? De fato, vamos lá para eu não... É uma pergunta muito complexa. Não posso me colocar em enrascada aqui e também não falar sobre... não falar como cidadão, né? Tenho que falar aqui como gestor público. Como cidadão, eu tenho um nível de expectativa maior do que a que eu consigo entregar como gestor público. Mas vou dar um exemplo aqui do empreendedorismo em economia criativa. O que você falou, acho que tem muito a ver com doing business, né? As barreiras de entrada que uma pessoa ou uma empresa tem para ter acesso a dados públicos ou para ter resposta de órgãos públicos. Ou as próprias secretarias de troca de informação interna. Sim. Existe um esforço muito grande da Secretaria de Economia. Eles têm uma subsecretaria, agora a Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação e Comunicações, né? Que traz para si essa pauta de transformação digital para dentro do governo. Né? Então, não ouso opinar nessa matéria porque, de fato, não tenho um conhecimento profundo das ações que estão sendo realizadas ali dentro. Mas, por exemplo, posso falar, por exemplo, do ecossistema de economia criativa, né? Já para a gente falar de um ecossistema nichado, né? Essa comunidade, esse ecossistema, está muito concentrado aqui no setor comercial sul. E aí, olhando para esse ecossistema e olhando para uma determinação do governador do Distrito Federal, que falou, eu quero ressignificar o setor comercial sul, trazendo de volta o protagonismo que ele já teve na economia do Distrito Federal. Então, o que a gente fez? A gente mais um projeto de pesquisa, né? Fizemos um edital financiado pela FAPDF, nossos grandes parceiros, né, no fomento aos projetos de pesquisa, para fazer um diagnóstico do setor comercial sul, em vários aspectos. Esse diagnóstico se transformou num dashboard. Esse dashboard tem, né, um painel BI, tem
todos os CNPJs do setor comercial sul mapeados, quais são os quinais desses CNPJs, o georreferenciamento. Então, eu faço mapas de calor para o cara que quer empreender no audiovisual, ele sabe para qual região do setor comercial sul ele tem que ir. Maneiro. Ele quer escritório de advocacia, ele fala, poxa, essa área aqui do setor comercial sul é mais vocacionada para advocacia. O cara de cinema, o cara da indústria de games e jogos eletrônicos, que por sinal é outra política que a gente tem investido bastante, o cara vai para essa região aqui. Então, a gente tem tentado deixar o ambiente de negócios mais amigável ao empreendedor. Agora, claro, toda essa base tem que estar e estará disponível para o cidadão, para a comunidade. Senão, eu só estou tendo um monte de dado agrupado pelo governo e guardado dentro de uma máquina, né? Sim, dentro de um disco rígido de um servidor. Né? Então, a gente tem que fazer agora e como essa plataforma está sendo construída em parceria com as entidades representativas do setor da economia criativa, a gente tem que dar o máximo de publicidade a isso para que os atores, os agentes lá da ponta, né? O editor de vídeo que trabalha aqui no Lance Essa, o realizador de eventos, o empresário da gastronomia e tantos outros, né? O dono do estúdio, o desenvolvedor de jogos eletrônicos, tenham acesso a esse tipo de informação e esse tipo de diagnóstico e possam tomar decisões de gestão dentro das suas instituições. Muito maneiro. Esse é o pessoal do No Setor? Não, do diagnóstico, do panorama da economia criativa? O pessoal do setor comercial. Quem está coordenando esse estudo é o professor Alexandre Killing, da Universidade Católica de Brasília, que tem um estudo muito importante, que é o panorama da economia criativa no Distrito Federal. Vou trazer uma informação muito interessante. A gente estava discutindo uma possível missão do Distrito Federal, de empresários, atores de governo, criadores de conteúdo, agentes culturais, para o SXSW, em Austin, né? O maior festival de economia criativa do mundo, etc. E o pessoal do SXSW nos visitou aqui, numa missão organizada pelo Instituto Iluminante, e falou, olha, a maior delegação brasileira dentro do SXSW é de Brasília, e nós nunca tivemos uma delegação oficial, né? Só porque a gente soma o número de inscritos que veio de Brasília DF, né? Caraca. Aí a gente, poxa, mas até onde a gente sabe, o nosso número de profissionais atuando no setor criativo é menor do que várias cidades do país, São Paulo, Rio, etc. E sempre foi assim. E ato contínuo, saiu uma pesquisa, que não é uma pesquisa do DF, mas quem trouxe para nós a informação foi o professor Alexandre Killing. Brasília hoje tem o segundo maior número de profissionais atuando no setor criativo. Mais do que o Rio de Janeiro, meu amigo. Isso aí para mim foi uma... Não é nem proporcionalmente, é valor absoluto. Não, valor absoluto. Isso foi uma grande surpresa. Interessantíssimo. Estamos atrás apenas de São Paulo. E o que nos mostra que nós estamos no caminho certo e que o governador Ibanez Rocha tem razão em querer ressignificar o setor comercial sul, né? Usando como alicerce a economia criativa. Eu tenho visto eu tenho acompanhado o trabalho aqui no setor comercial e realmente o pessoal está se desenvolvendo bastante, tem tido bastante apoio. Para além do pessoal da Universidade Católica, liderado pelo professor Alexandre, também está um pessoal de urbanismo da UNB, que vai fazer propostas de intervenção urbanística aqui no setor comercial sul, pensando nessa vocação de economia criativa. E, ao final, também, né, a publicação dessa grande plataforma que vai ajudar os atores do ecossistema a tomar suas decisões, tendo acesso a todos os dados privados e de governo, né, os privados, desde que, de fato, haja consentimento para que eles estejam publicados ali, ajudando os empresários, os criadores e os agentes culturais a tomar suas decisões com base em um diagnóstico feito com metodologia científica. Massa demais. Assim, a gente aqui nunca escondeu que a gente tem lado, né? Acho que eu não sei se eu falei isso aqui ao vivo, acho que eu falei off, né? Que o nosso lado, a gente tem lado. A Lance Essa tem um lado que é pro founder. A gente está aqui para apoiar o founder. Queremos que... A gente acredita que a pessoa que está executando, ela sendo apoiada, ela vai desenvolver muito mais, vai contratar gente, vai gerar imposto. Tudo vai... Assim, o ecossistema vai melhorar e se isso estiver acontecendo. E aí a pergunta fica agora sobre já o CIA e esse projeto está acontecendo, como que a gente pode esperar isso nos próximos passos? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente teve ano passado um projeto muito, muito bom que a gente cobriu aqui, que foi o da FAPTF. É um projeto que a gente comemorou, né? A gente terminou o ano comemorando, que foi a primeira vez que se fecharam 3 anos de investimento para startup. Né? E de uma forma que a gente acredita, então, com um investimento em 3 fases, na fase de incubação, pré-aceleração e aceleração.
e isso para 3 anos garante uma perpetuidade, que uma startup possa passar pelas 3 fases do desenvolvimento. E o startupeiro pega algum dinheiro que não salva a vida de ninguém, mas pelo menos é ali uma coisa que ajuda, é um pequeno fomento, né? É muito abaixo do que existe fora. Então, aqui era de 50 mil, 120, 200 mil, né, em cada uma das fases. A Y Combinator, que é uma entidade privada nos Estados Unidos, é $500 mil e são, sei lá, são várias vezes a mais. Eu não tenho o número exato aqui agora. Então, e antes disso, era nada, né? A FAP estava tentando fazer, aí parava, aí fazia, e parava, não era todo ano que acontecia. E teve também o Tecnova 3, no ano passado, né? Que aí ele já é... Eu não sei se ele é maior, se ele é federal... Ele é financiamento conjunto FINEP e FAP-DF. FINEP, FAP-DF, pronto. E, pô, beleza, esse ano não vai ter FAP, vai ter Centelha, que é um outro projeto. Mas, assim... Que também é conjunto. Que também é conjunto, né? Sendo bem honesto, é muito pouco. Sabe, assim, a gente... o ecossistema sofre, a gente vê que iniciativas privadas trazem muito mais capital para o ecossistema. Então, como a gente é pro-founder, eu tenho a obrigação de te perguntar aqui como que a gente pode fazer para destravar mais capital para o ecossistema de inovação, o ecossistema de startup, tecnologia, inteligência artificial. Eu acho que sua colocação foi ótima. Eu acho que o nosso ecossistema merece ainda mais, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que as iniciativas estão sendo perenes e ampliando, né? Isso já é um sucesso, a gente já comemora isso. Aí eu falo até a gente tem que aqui respeitar o legado construído por outras gestões, né? Quando eu cheguei aqui no governo do Distrito Federal, já existia, né, o primeiro edital do Centelha, feito ainda pelo Biotic, em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, a FINEP, né? Eu participei pelo lado de lá, participei pelo governo federal. E, na sequência, a gente teve o Start BSB. Agora, no ano passado, houve essa aproximação, né? Governo Federal, Ministério da Ciência e Tecnologia, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, FAP-DF, né? FINEP, né? Financiadora de Estudos e Projetos, né? Que para quem não sabe, é um banco de fomento, né? Uma agência de fomento federal vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu costumo brincar, eu falo que a FINEP é o BNDES da Ciência Nacional. Né? Que tem esse recurso, né? Alavancado pelos 2 governos. Então, assim, com a soma desses 3 projetos, se a gente somar Centelha, Start BSB e Tecnova, e você tem toda a razão, nem todos eles acontecem todos os anos, mas eles, de forma intercalada, garantem que as startups, os empreendedores passem por todos os degraus, né, de uma trilha. Garante, então, desde financiamento, desde a fase de ideação até no Tecnova, por exemplo, até a internacionalização da startup, né? Então, você tem uma trilha, mais uma vez eu vou usar aquela expressão, você tem uma trilha full stack de empreendedorismo aqui, né? Que é muito positiva. E, para além do fomento, é um mecanismo de incentivos, né? Para que a gente tenha o empreendedor desenvolvendo ideias, mas para que você também tenha o investidor enxergando as startups do DF. Né? A gente tem algumas startups aqui de sucesso, com muita projeção, buscando muito investidor, mas a gente também tem esse trabalho de sensibilização do investidor em que ele pode e deve buscar iniciativas desenvolvidas aqui no DF para ele aportar o recurso dele. Né? E isso se faz... Você fala, como é que isso se faz? Isso se faz com eventos de aquecimento de ecossistema, e a gente tem feito cada vez mais. Isso se faz também com grandes eventos. Né? E a gente tem, desde o ano passado, o Inova Summit como evento de inovação vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Né? Que vai ter esse ano também, né? Vai ter esse ano, agora no mês de junho. Salvo engano, dos dias 16 a 20, a Luísa vai conferir ali pra gente. Que é um evento de grande relevância. Vocês vão estar lá, né? Vamos estar lá. Estão todos convidados a participar. É o maior evento de inovação gratuito do Brasil, talvez mais do que do Brasil, não vou ousar dizer aqui, né? É um evento que traz grandes nomes do empreendedorismo, né? É um evento em que os financiadores estão lá, os investidores estão lá. Então, é importantíssimo que os empreendedores estejam lá. Porque aí sim a gente consegue fazer esse match e trazer o dinheiro do privado, que você diz, o dinheiro do privado é o dinheiro mais importante para a gente hoje. Você consegue, de fato, fazer esse match e desenvolver o nosso ecossistema, desenvolver a nossa economia local. Né? Eu fico preocupado, e o governo vai estar lá?
as secretarias vão estar lá, porque aqui no DF é muito mais governo do que privado. Então, eu acho que deveria, pelo menos, o ecossistema ter muito mais capital do governo do que do privado. Apesar de que o privado é o que vai dar os próximos passos e tudo, mas quem vai estar investindo ali na base... Sim, os atores de governo participam e estão participando de cada vez mais ativa dos eventos de inovação aqui do DF. Você tem toda a razão. A gente é aqui numa economia de 350 bilhões, né? Sendo, eu vou arredondar aqui, né? Mas sendo 4% indústria, 0,5% agro, a gente tem 95% em serviços, muito impulsionado por GovTechs, mais amplamente ainda impulsionado por tecnologia. A gente tem o primeiro PIB do DF é sistema financeiro. E aí você tem os grandes agentes financeiros aqui do Brasil, né? Por causa do governo federal, né? Mas, na sequência, o segundo PIB do DF é o setor de tecnologia, né? Que é muito impulsionado por GovTechs, que fornecem não só para o governo do Distrito Federal, mas fornecem também para o governo federal. Né? Eu costumo brincar, né? Que tem 2 grandes mercados de tecnologia aqui do ponto de vista de consumidores, né? Você tem a esplanada dos ministérios e você tem o resto da cidade, né? Porque tem muito consumo de tecnologia aqui em Brasília. Mas você falou, então, que o segundo maior é tecnologia. Eu estava num encontro que tem aquele café com negócio do Sebrae, que é muito interessante. Eu não sei se já chegou aí, eu acho que já foi. Já foi. Já falou lá, não foi? Sim. Que é muito interessante, porque estão todos os agentes, e eu lembro no início... eu não lembro quem que falou, e é até bom que eu não lembre, mas que falou assim, poxa... porque ele falou assim, o governo... faz contratação interna ao invés de contratar do mercado. Muito mais contratação interna do que contratar do mercado. De tecnologia, no caso? De tecnologia. Eles tentam desenvolver internamente, ao invés de falar assim, não, eu não preciso ter uma área de TI, eu preciso ter o resultado para eu poder prestar o meu serviço. A minha leitura não é exatamente essa em relação ao governo do Distrito Federal. Eu só ouvi falar também, quero ouvir... Em relação ao governo do Distrito Federal. Mas aí eu vou trocar de chapéu, né? Vou... virtualmente voltar aqui para o governo federal, virtualmente, lá eu, de fato, tudo que eu tinha de desenvolvimento, ou grande parte do que eu tinha de desenvolvimento, era feito ou com contrato de fábrica de software do próprio órgão, ou com o uso das grandes PRODs federais, como, por exemplo, o CEPRO, né? Aqui no governo do Distrito Federal, aí, destroca chapéu, né? Destroca chapéu. Por exemplo, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu sequer tenho um contrato de fábrica de software. É mesmo? Né? Ali, qualquer solução que a gente for desenvolver, vai ser ou utilizando, no caso dos sistemas estruturantes, utilizando o suporte da Secretaria de Economia do Distrito Federal, claro, né? Que ela tem essa premissa de fazer as contratações para todos os órgãos, mas o que a gente for fazer de solução ali, de tecnológica ali, a gente tem feito usando, inclusive, os instrumentos de inovação, né? Como, por exemplo, o Sala do Futuro. É uma ferramenta tecnológica. Estou contratando em um modelo de contratação de inovação. O Centro de Inteligência Artificial. Estou contratando num modelo, né, de convênio de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Em nenhum desses casos, eu pretendo absorver para dentro do Estado o desenvolvimento do software. É claro, existem algumas situações específicas em que esse desenvolvimento deve ser dentro de casa mesmo. Mas, de fato, quem tem a grande expertise, quem tem o dinamismo do mercado... é o mercado, não é o governo. O governo tem o dinamismo do governo e que aí eu me reservo o direito de criticar a mim mesmo, né? O ritmo do governo é um pouquinho mais lento, né? Mais burocrático, etc. Então, eu sou defensor de que as soluções tecnológicas devem ser de forma primária adquiridas do mercado, que é quem domina a dinâmica da tecnologia. Mas em questões de soberania, segurança, etc., de fato, você faz algumas exceções e tem que pensar em um desenvolvimento dentro de casa. Claro. Pô, total, muito, muito maneiro. Que bom, assim, a gente também... Eu acho que, né, a gente pensa bastante nesse sentido, a gente já vem trocando essa ideia há muito tempo. E aí, lembrar para você de casa que amanhã, né, esse programa vai sair hoje, espero que saia hoje, amanhã vai ser o evento do CIA de Segurança e Justiça, das 6 às 10 horas da noite. Pode se inscrever aqui no link, já vai estar aí no link da descrição. A gente vai estar falando ali com Secretaria de Justiça, de Segurança e Justiça, vão ter... Vai ter TCU, o próprio TCU falando, então... Falando sobre CPSI. A Tânia, não sei se você conhece a Tânia.
Pede pro Teseu falar sobre encomenda tecnológica, hein? Eles rodaram uma lá com a Agência Espacial Brasileira há uns 2 anos atrás. Acho que foi a primeira do Brasil. Pois é, a gente deu pouco tempo pra eles. Eu acho até que tem... a Tânia tava até cobrando pra falar mais tempo. Porque ela falou, cara, tô nessa pauta de CPSI tem anos. Eu tenho muita coisa pra falar. Então vamos falar. Para o governo poder contratar, né, pro CPSI. E em âmbito federal tem um pioneirismo ali no Tribunal de Contas da União. Eles são muito qualificados. Que a gente até vai falar sobre isso, né? De como que sensibilizar o próprio, não só a startup para conectar, mas principalmente os gestores públicos. Cara, fica mais tranquilo. Em resumo, né? Como você tem que contratar, quais são os instrumentos, então vamos falar disso também lá. Então, assim, se você é advogado, se você trabalha em qualquer área de segurança e justiça, vamos para lá. Se você é startupeiro, tá intimado, tem que estar lá. Vai ter um design thinking para você mostrar como que dá para sua startup resolver o problema do governo. Então, assim, vocês querem vender para o governo, vamos estar lá. É obrigatório. Vai ter também um workshop que eu vou dar lá para quem está querendo fazer um fine tuning ali no seu próprio agente de IA. Também uma coisa mais deep, e aí convido para levar o notebook para a gente poder fazer na prática, vai ser bem maneiro. E falando sobre o evento do Inova Summit, ele vai ser do dia 24 a 26 de junho, né? Que a gente ficou aqui de falar a data, então já coloca aí no calendário, mas o importante tá amanhã, estamos esperando todos vocês lá. E Campus também, né? Campus Party Brasília. 18... Campus Party Brasília. 18 a 22. 18 a 22 de junho. A partir desse ano, Brasília passa a sediar a Campus Party Nacional, não será mais uma etapa meramente local. O tema desse ano é inteligência artificial. Vai ter muita discussão de necessidades de governo sobre inteligência artificial. Então, quem desenvolve, quem quer fornecer para o governo tem que estar lá. Eu acho muito importante. Inclusive, o tema desse ano é I Will Be Back. Só que aí de AI. Que massa. Né? Muito interessante. Enfim... O que muda que antes era local e agora é nacional? Cara, que pergunta boa. Enfim, já estava fazendo você estava fazendo o encerramento, mas acho que isso é muito importante. Não, na verdade, então, porque eu vou intimando a galera durante o programa mesmo, porque a gente tem que estar junto. Na FAP a gente fez isso e teve recorde de inscrição de startup, porque a galera quer mesmo, o pessoal está procurando contrato, tem muita gente qualificada que não está vendendo para o governo ainda. Mas vamos lá. A ótima pergunta. O que muda de uma edição local para uma edição nacional da Campus Party, que será a Campus Party Brasília desse ano, né? Agora no mês de junho, dos dias 18 a 22, ali no Arena BRB. Como o tema desse ano é inteligência artificial, as últimas Campus Party realizadas em várias capitais, em várias cidades do Brasil, discutiram a visão de cada uma daquelas localidades com relação à regulação de inteligência artificial. Na edição de Brasília, a gente não só vai fazer a discussão sobre como o Distrito Federal enxerga a regulação de inteligência artificial, como a gente vai também compilar tudo o que foi falado nesses estados, nos estados do Brasil, e fazer um grande documento norteador do que a comunidade campuseira de todo o país entende para onde deve caminhar a inteligência artificial do ponto de vista da regulação. Isso é muito bacana. Esse tema é internacional, né? Caraca. Porque o tanto de coisa que quer conectar com o Brasil... Teremos participações internacionais, né? A Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Relações Internacionais fizeram convite às embaixadas de vários países que estarão presentes e trarão alguns especialistas para discutir esse assunto com a gente. Legal. E acho que vale o parênteses, há mais ou menos 10 anos atrás, a mesma coisa aconteceu com o Marco Civil da Internet. As campos locais discutiram o que elas entendiam por necessidade de regulação da internet e a Campus Nacional, à época não era em Brasília, discutiu um documento final que foi remetido ao governo federal. Agora a gente replica esse modelo com muito mais participação em um evento muito maior, né, para fazer esse mesmo movimento, mas com Brasília sede, né? capitaneando esse movimento. Interessante. Então, eu acho que Brasília ressignificou a sua posição e a sua relevância com relação o enfrentamento da regulação da tecnologia, do ponto de vista de que devemos sim participar do movimento regulatório, mas também é um evento que é um evento de inclusão digital, é um evento para vocacionar jovens. Continua sendo aquela Campus Party que a gente já conhece, em que os campuseiros vão lá, tem aquele movimento de comunidade, o pessoal vai lá desenvolver software, fazer hackathons. Esse ano a gente vai ter um hackathon para desenvolvimento de soluções para a segurança pública, já estão todos convidados a participar. Maneiro. Né? Quem sabe a gente consegue depois pegar essa solução e fazer uma CPSI ou um outro instrumento para acelerá-la.
Muita coisa aí vai rolar. E a gente espera mais de 150 mil pessoas na Campus esse Caramba. ano. É um evento muito grande. No ano passado, salvo engano, foram 145 mil pessoas participando. Eu acho que esse ano teremos uma participação ainda maior. E isso é legal, né? Até que você falou de como que as startups enxergam isso, né? Porque uma grande inovação, a gente até estava falando de tá inovando dentro do governo, né? Tá inovando na questão da compra pública. Parece que é quase um jeitinho que você está fazendo. Não, o cara está fazendo de um jeito diferente. E quando a gente avalia uma startup, e a gente já teve a oportunidade de conversar com mais de 1.000 startups na vida aí, acho que até ou talvez mais, não sei. Mas uma coisa que a gente sempre fala é, cara, esse desafiar, ter algum desafio regulatório, ele é importante, porque muitas vezes fala, cara, mas será que a startup aí está fora da lei? Não é isso. É porque muitas vezes a lei talvez precisa se adaptar. Isso. Não estou incentivando mas isso é jurídico. a criminalidade, mas juridicamente isso é importante. A lei ela é depois do costume. Primeiro tem o costume, depois tem a lei. E se fosse o contrário, estaria muito tem como errado. funcionar. Isso não é um fomento a um comportamento transgressor, mas a gente precisa entender a realidade dos fatos para enfrentar um ordenamento jurídico e fazer ele ser aderente à realidade dos fatos. E você vê startups gigantescas no mundo, né? Quando até tem que fazer uma questão de internacionalização, você vai enfrentar também desafios jurídicos daquele país que você está entrando. Então, assim, muitas vezes você já começa do seu, né? Você pega Uber, o quanto que não tem de lobby aqui em Brasília de Uber, você pega Loft, você pega outras maiores ainda como Airbnb. Cara, então, mudou a questão, né, de real estate no mercado ali de imobiliário, que, na verdade, você tinha ali uma pré-definição que a pessoa mora, mas ela também pode rentabilizar aquilo, mas aquilo não pode ser uma empresa. Isso. Como é que eu ganho dinheiro com isso? Como é que eu posso botar o cara que era taxista agora para rodar, mas ele não é meu empregador? E assim, então... Impactos trabalhistas, aí a zona completa. Cada localidade tem a sua própria norma, a sua própria legislação, com realidades diferentes, né? Você vai ficar num Airbnb em Brasília é uma coisa, você vai ficar em Nova York é outra coisa, né? Tem uma regulação diferente. Então, assim, olhando para um cenário, eu acho que para vocês todos que estão nos assistindo é uma grande oportunidade, porque a gente sempre falou muito isso, né? De, cara, esse desafio regulatório, ele é grande e tem que bater de frente mesmo. Você não está lá, né, sendo transgressor, você está tentando achar algum meio daquilo ser mais facilitado e que, se tiver que ter um novo marco, que venha para se adaptar, né, para ajustar. Então, essa é uma grande oportunidade, eu acredito, para discutir, ainda mais sabendo que tem... Eu não sabia dessa questão daqui ser a sede e ter já tido essas conversas. É uma novidade. Legal, muito bom. Mesmo. Muito e bom assim, mesmo. Complementando o que você está falando, Tchex, a CPSI, ela também é uma forma da gente fomentar ainda mais o ecossistema local, né? De fazer essa contratação daqui do governo. Uma das preocupações que eu tenho, Vilain, assim, a gente sempre vai estar contratando de fora, sabe? Sempre é uma coisa de fora do Brasil que a gente não vai fomentar interno. Então, pegar as grandes contas e falar, pelo menos uma parte dela vai para a gente fomentar, mesmo que perca, porque não é perder, não é sucesso, é experimentação, né? Mas... no mínimo, você vai ter muita gente capacitada, no mínimo, trabalhando sobre aquilo. E aí vem a CPSI, que é algo que é para fomentar internamente, ela respeita o processo de experimentação, né, metodologia científica, que a contratação vai ser direta e vai abrir mais capital para o ecossistema. E aí a gente não vê isso acontecendo. E agora escuta que isso... tá com potencial, né? Porque, assim, ninguém pode garantir nada nunca, mas que o governo tá enxergando para isso, isso aqui deixa a gente bem satisfeito, sabe? Os esforços estão, sim, sendo realizados. Eu acho que todo o ecossistema, em especial aqui a gente está falando de um ecossistema de uma localidade, né? O ecossistema do Distrito Federal, ele tem que trilhar um caminho para o amadurecimento. Esse caminho tem sido trilhado. Né? A gente citou aqui os editais de fomento às startups, né? Em todos os níveis, desde a ideação até a internacionalização. Né? Então, a gente já tem empreendedores, startupeiros
em processo de amadurecimento e outros já maduros. A gente tem também um processo de amadurecimento do gestor público e do setor público. Né? A gente tem, por exemplo, feito conversas com a Advocacia Geral da União para trazer o laboratório de inovação para sensibilizar os advogados públicos. Também são uma peça muito importante nesse modelo de contratação de inovação, para aí, de fato, a gente conseguir fazer isso, pegar algumas contas públicas e conseguir contratar os nossos desenvolvedores ou empreendedores locais. E para IA, assim, eu vejo que tá aqui o tempo inteiro lá no CIA, pelo menos tá, ChatGPT, Google, Oracle, AWS, todas essas estão ali assim, e aí, o que vocês querem fazer? De olho grande. Todo mundo olhando pra gente. E que bom que eles estão olhando para cá, que eles querem fomentar aqui também, claro que existe um interesse, mas né, o quanto disso também que não tem que ficar aqui, que a gente tem que fomentar localmente. Claro. Pô, massa Até demais. por isso que o projeto do CIA, ele tem, por exemplo, uma camada de infra e uma camada de pesquisa de pesquisadores locais e infraestrutura, né? A gente vai ter as nossas próprias GPUs lá, nossas NVIDIA H100 lá, que vão ser proprietárias para a gente possa treinar a nossa IA, a nossa tecnologia, né? E desenvolver essa tecnologia em âmbito local, não ser dependente. Né? E quando eu falo em soberania, é disso que eu estou falando, não ser dependente das big techs ou das empresas de tecnologia de fora do Distrito Federal. É como a gente é hoje, né? Infelizmente a gente é hoje, mas, pô, massa demais. Tô muito feliz com essa conversa, fiquei satisfeito pra caramba. Infelizmente não foi ao vivo, mas se você quer mandar pergunta, eu pessoalmente vou passar aqui pro Vilaí, então pode mandar aí no chat as perguntas que vocês tiverem. A gente vai passar. É muito importante a troca, né? Aqui a gente está falando de ecossistema, então tem que existir a troca. Sentir falta de alguma coisa, tá com dúvida, quer propor alguma coisa, manda aí no comentário que a gente passa para ele. Mas assim, se você realmente estiver interessado, você vai estar lá no CIA amanhã e vai falar isso pra gente, a gente vai trocar essa ideia ao vivo. Então eu espero todos vocês amanhã lá no CIA, dia 22 Na Campus. Na Não, dia 18 Dia a 18 a 22 Campus Party. Campus Party. E 24 a 27. 24 a 27, 26. 24 a 26. Inova Summit. Inova Summit. Isso. Então é isso. Então tem coisa pra A caramba. agenda tá boa. Tem que estar junto. Pra assim, fechar o primeiro semestre que tá acabando. que tá acabando. Isso. E assim, meu Para você além sempre me disso, fala. na semana que vem a gente tem de 16 a 18 a Brasília Game Fest, também, que é um evento grande na área de games. Legal. Né? É um evento pensado em business, em inovação para a indústria de games. Aonde vai acontecer? Vai ser no Ulisses Guimarães. Ulisses. Nossa, lá é massa Legal. demais. É um evento que esgota muito rápido, então corram. E vão ter ainda 2 eventos da Lancei Essa falando de inteligência artificial para o Ministério da Educação e para o Ministério da Saúde, né? Pro Ministério, não, desculpa, para a Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde. Então, assim, vai ter evento pra caramba. Meu avô sempre me fala assim, metade do trabalho é aparecer. Então, espero todos vocês lá. Muito obrigado pela conversa de hoje. Eu que agradeço. Valeu, a gente está né? sempre à disposição, o pessoal pode mandar as dúvidas, acompanhar a gente nas redes sociais lá da SectDF, no Instagram, @SectDF. Também as perguntas que vierem, se vocês receberem pelo chat, vai ser um prazer responder. E quem quiser nos visitar pessoalmente, estamos agora no Setor Comercial Sul, Quadra 2, nesse movimento de revitalizar a região central de Brasília, à disposição de todos para querer ouvir o que vocês estão pensando e poder construir programas e projetos juntos. Maravilha, então Bom bem demais. lembrado, também segue a gente, curte, compartilha aí o vídeo para todo mundo, porque a gente precisa espalhar a palavra e fomentar o ecossistema. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu.